Parabéns! Se você chegou até aqui, é porque você já entendeu a importância da otimização humana e já tem uma noção mais clara das estratégias que nós vamos usar para restaurar o brilho e ativar a sua melhor versão. Mas eu sei que tudo isso ainda pode parecer um pouco abstrato, por isso eu quero compartilhar com um pouco mais de detalhes a minha história, dando foco naquilo que realmente faz a diferença na questão energética, como que as minhas oportunidades e o meu desempenho ao longo da vida mudaram completamente de acordo com a minha matriz energética. E talvez isso te ajude a entender mais o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor e até com você mesmo. Eu prometo que vai ser rápido porque não tem a ver comigo, não é sobre mim, é simplesmente um exemplo para que você veja a diferença que acontece na vida das pessoas. E aqui essa primeira foto, ela simboliza uma época em que eu nasci no Rio de Janeiro, e eu até falo no livro que eu tive muita sorte. E é raro algum treinador de desenvolvimento humano, um empreendedor, alguém que tem um certo sucesso, fale que teve sorte. As pessoas não admitem isso, mas eu falo porque eu tenho certeza. Ninguém me ensinou a ter energia, é que o contexto onde eu nasci foi realmente muito favorável. Então aquela época no Rio de Janeiro era uma época em que a gente tinha muita alegria, era uma época próspera, o Rio de Janeiro era o berço do futebol brasileiro e numa época da seleção de 82, né, eu sou de 75, em 82 a seleção brasileira era assim, um fenômeno, todo mundo apaixonado. Existia um momento também da direta já com foco na democracia, então o Brasil todo estava num espírito muito positivo. Teve o Rock in Rio no Rio de Janeiro, que teve um impacto grande para mim por conta da música, eu sempre fui ligado a artes, e a minha educação, ela foi muito nessa linha, né? Então quando a gente fala, eu nasci num contexto favorável, eu tive uma educação inspirada, frequentei boas escolas, minha família sempre me estimulou a buscar vários conhecimentos, então eu tive oportunidades, e isso não é bobagem, isso faz muita diferença, porque se a gente entende que o estresse mina a nossa energia, se você está num ambiente que é exatamente o oposto, que eleva a sua energia, que te inspira, é natural que isso vai te trazer um pouco mais de condições e de oportunidades. Então eu tive não só uma nem duas, eu tive muitas oportunidades de explorar meus talentos, de desenvolver minhas capacidades, e até mesmo na época que eu entrei para a faculdade, eu tinha uma visão de futuro, eu tinha uma perspectiva muito positiva de tudo que poderia acontecer na minha vida. Então isso faz diferença, porque você já entra naquele estágio da expectativa positiva. Então é alta performance positiva, que vai fazer com que você explore seus talentos com toda a sua máxima capacidade, com as suas funções avançadas todas ativas, tá? Então eu dediquei a esportes, teatro, música, viagens, relacionamentos, enfim, eu fui um dos pioneiros na área de informática, eu gostava já de programar, muito novinho, desenhava, então estou dando um exemplo porque essa educação de várias frentes, ela estimula o teu cérebro, ela estimula o teu funcionamento a ficar num estado de excelência. E isso foi a minha preparação. Quando eu cheguei ali na idade adulta, eu já estava preparado para enfrentar o mercado com muitas habilidades desenvolvidas. E por isso eu, enfim, tive uma certa sorte também, porque eu aproveitava aquela sensação de entusiasmo e era ousado, porque como eu era autoconfiante, eu tinha condição também de arriscar. Eu aprendi que eu poderia arriscar porque eu acreditava que eu ia vencer a maior parte das vezes. E quando você é preparado mentalmente para isso e num contexto favorável, fica mais fácil porque arriscar faz parte. Você tem que expandir teu potencial, você tem que aproveitar as oportunidades. E aí eu tive uma certa sorte também, porque surgiu uma oportunidade no Brasil naquela época de empreendedorismo e era inovadora e eu acabei me dedicando de corpo e alma àquilo e me tornei autoridade. Então muito cedo, com 20 anos, eu era autoridade no Brasil numa área nova, e isso me abriu muitas portas. Escrevi meu primeiro livro com 23 anos, e aqui eu vou passar rápido, foi o segundo livro alguns anos depois, terceiro livro, minha filha nasceu nessa época, e então eu com 3 livros publicados, 30 anos, tinha uma carreira próspera de palestrante, eu fazia eventos no Brasil inteiro, enfim, aqui é um período que eu guardo com muito carinho, porque eu girei o Brasil inteiro fazendo treinamento para grandes corporações, milhares de pessoas em treinamentos, e participei de coletâneas de livros de vendas, porque nessa época eu acabei me especializando também na parte de venda direta, e enfim, não vou entrar muito em detalhes, lancei outro livro em 2009, esse projeto acabou tendo um grande impacto, era referência na área,
Em 2010 estava fazendo viagens internacionais, Bahamas e tal. Então assim, eu vivia uma época muito próspera. Consultoria em empresas, eventos corporativos, matéria em revista de alto nível, né? Valor setorial. Aqui, enfim, o que eu queria mostrar de acordo com a nossa estratégia ou com a nossa metodologia. Nessa época toda, eu operava com entusiasmo. Eu conseguia me manter quase o tempo todo nesse estado de entusiasmo. E como que eu conseguia isso? Porque era tudo favorável, parece que eu peguei uma correnteza favorável e eu me posicionei, certo? É que nem o surfista que ele vai pegar uma onda, ele precisa, não adianta ter a onda boa, não adianta ter a prancha boa, não adianta ser um surfista bom, tem que ser tudo junto. E aí você consegue entrar na onda no ponto certo, aquilo vai te levar a ter um resultado melhor. Então foi exatamente o que aconteceu com a minha vida naquela primeira fase. E por isso eu funcionava muito, a minha criatividade era o tempo todo no limite, eu escrevia livro com facilidade. Então aqui eu falei de 4 livros até esse momento, né? E não só pelo livro em si, mas os outros projetos múltiplos que eu fazia, eu atendia muitas empresas, foram dezenas de empresas que eu atendi com consultoria, liderei milhares de pessoas em equipes de vendas, então foi uma época realmente muito próspera e muito estimulante para mim, do ponto de vista positivo. E aí o que aconteceu? Né? Eu tinha todas essas habilidades do entusiasmo, e o entusiasmo, eu nunca tinha traduzido o que era, mas eu sabia que existia esse impulso. Esse é o ponto, né? Por que Sérgio, como é que você se deu conta, então, que você tinha perdido o entusiasmo? É porque eu sabia como eu era antes. Ninguém melhor do que você para saber como você se sente, como você funciona. E até os 30 e tantos anos eu funcionava de um jeito. E depois, de repente, da noite para o dia, né, quando aconteceu aí, o meu mercado, que era o mercado de venda direta multinível, ele foi atacado por pirâmides financeiras. E ali veio uma bomba atrás da outra, porque em 2013 eu era a principal referência no Brasil nesse mercado e, enfim, quando as pirâmides financeiras invadiram, eu fui obrigado a me posicionar. E intimamente aquilo me afetava, porque afetava todo o ecossistema que eu tinha. Meus livros, minha consultoria, tudo, todos os meus clientes, todos estavam sendo abalados de forma muito grave pelas pirâmides financeiras, porque elas diziam que eram a mesma coisa, e não eram, elas eram pirâmides financeiras disfarçadas. E para explicar que focinho de porco não é tomada, você tem que fazer um esforço muito grande. Então ali rolou um enfrentamento público, porque eu precisava me posicionar, eu era referência nesse mercado, tinha milhares de seguidores, tinha uma comunidade ativa na internet que as pessoas começaram a discutir sobre o assunto, então não tem como você não participar dessa conversa. Então eu fui obrigado a me colocar. E ali veio uma série de campanhas, fiz artigo com o Raul da Venda Mais sobre as pirâmides, explicando exatamente as diferenças, e só que essa acabou virando uma guerra, porque o dinheiro, especialmente o dinheiro sujo, ele movimenta muita gente nos bastidores e acaba sendo algo muito complicado. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho disso, em 2013 ali a gente tinha uma crise com 33 empresas sendo, enfim, acusadas de pirâmide financeira. Nem todas eram, mas a grande maioria era. E enfim, foi uma guerra pública, isso se você buscar matérias de jornal da época, você vai ver que foi realmente algo muito pesado. Nunca houve no mundo nenhum movimento tão agressivo quanto o que aconteceu naquela época no Brasil. E eu estava enfrentando aquilo de peito aberto, sem saber exatamente para onde aquilo ia me levar. E em 2 de outubro de 2013, aconteceu o episódio fatídico que eu digo do meu burnout, que é onde eu estava no Congresso Nacional e fui convidado pelo Popó, lutador, e na época ele era deputado federal, ele me convidou para fazer uma palestra que teoricamente seria para explicar para os deputados e senadores a diferença entre sistemas legítimos e sistemas fraudulentos. E eu fui com o coração aberto, todo, puxa, até com uma esperança, falando assim, caramba, até que enfim alguém vai ver a nossa causa, vai entender o que está acontecendo e vai defender o lado justo, porque existem empresas que fazem fraude e existem empresas que fazem a coisa certa, que tem um modelo de negócio que é reconhecido no mundo inteiro. E eu estava querendo justamente mostrar a diferença. Só que quando eu cheguei lá, o cenário era bem complicado. A gente tinha umas 50, 70 pessoas no auditório e a maioria absoluta estava defendendo os sistemas fraudulentos, inclusive deputados e senadores, porque muito dinheiro rola. Então, assim, o que seria num primeiro momento para
mostrar a diferença entre os sistemas e as defesas que lá nos Estados Unidos, em outros países um pouco mais desenvolvidos, a gente tinha já proteções que demonstravam como uma empresa era legítima ou não, e eram cuidados que o mercado deveria ter para justamente evitar as fraudes. E aqui não, eles queriam tirar aqueles cuidados e criar um pouco mais de facilidades para que aqueles golpes fossem legitimados. Então, quando eu comecei a ver isso acontecer, foi realmente algo muito, muito ruim, porque eu perdi completamente o chão. Então ali foi o momento do burnout, porque eu sei. Por que eu sei que foi ali? Porque a partir dali eu passei quase 6 meses sem lembrança nenhuma do que aconteceu na minha vida. E naquele episódio, naquele dia especificamente, eu sofri ameaças, ali estava todo mundo. Era um movimento de ignorância, as pessoas estavam falando de um negócio como se fosse um negócio, mas aquilo ali era um golpe, era um esquema para um roubar o outro, entende? E era um negócio realmente muito pesado. Corrupção, humilhação, decepções, desesperança, tudo aconteceu ali. Tentaram me corromper, né? Pessoalmente, me ameaçaram de morte ali mesmo. A gente saiu dali, estava eu e mais alguns colegas, a gente saiu dali com medo do que ia acontecer, porque realmente foi um ambiente muito pesado. E você não imagina que você vai no Congresso Nacional e você vai passar por aquilo. Está gravado, quem quiser assistir, tem em algum lugar esse vídeo das pessoas me xingando lá enquanto eu estava fazendo uma palestra. Então, esse foi um circo o negócio. Tá? Então foi pesado. Quando eu saí de lá, no primeiro momento você está com sangue quente, você não percebe. Só que depois baixa a energia e você não se lembra de mais nada. Então eu passei 6 meses ali que eu não me lembro o que aconteceu na minha vida. Foi um período, inclusive, em que eu tive desafios na vida pessoal e não lembro, né? Meu filho fez uma cirurgia e tudo, e eu não lembro de nada praticamente daquele período. E 6 meses depois eu voltei a funcionar, só que eu voltei num estado de letargia quase, né? Era uma luta para acordar, uma luta para levantar, uma luta para ir para o cliente, uma luta para segurar o sorriso amarelo, e era uma pressão muito grande porque eu tinha clientes que estavam sofrendo aqueles ataques ainda, e eu precisava ainda manter um mínimo da roda girando, só que eu já não tinha mais coragem para enfrentar publicamente. Então me afastei das redes sociais, comecei ali, para vocês terem uma ideia, eu bloqueei centenas de pessoas numa época que não se falava de hater, mas eu bloqueei mais de 100 pessoas por causa de ameaça, por causa de xingamento, por causa de tudo. Então assim, era algo muito pesado, por isso eu me afastei e fui ficando murcho. Então toda aquela autoconfiança que eu tinha, todo o entusiasmo porque eu acreditava no projeto, tinha desaparecido. E a partir daquele momento eu não acreditava mais em ninguém, não acreditava nas pessoas, não acreditava no Brasil, não acreditava no mercado que eu atuava, não acreditava na boa intenção de ninguém. Então assim, foi uma coisa muito pesada e que durou muito tempo. Só que o que acontece? Quando você fica num estado de desânimo, a gente já viu, o nosso corpo ele se acostuma, ele cria hábitos, e o hábito de pensamento negativo ele te prende nesse ciclo vicioso. Então eu acabei me reconfigurando. Depois de alguns anos eu voltei mais para o mercado, cheguei, nessa época eu era diretor de uma multinacional, e fazia palestra para milhares de pessoas, aí tem um evento para 5 mil pessoas, eu no palco. Mas por que está rebaixando a luz? Porque era bem esse sentimento. Eu tinha um momento de felicidade, eu aproveitava, mas já rebaixava, é como se eu já esquecesse, já não tinha sentido para mim. Então todas essas fotos eu estou mostrando porque é um período em que para as outras pessoas eu estava bem, estava tudo certo, mas não estava. Aqui eu estou fazendo palestra em outros países e tal, e assim, para mim era cumprir tabela para pagar boleto e sem saber como seria o meu futuro, porque eu não estava feliz fazendo o que eu fazia, tá? E aqui são várias. Cheguei a lançar um livro, né? Tive aí um outro movimento, né? Fui reconhecido porque depois eu acabei tomando a decisão de ser líder de algumas empresas, me associei com algumas pessoas, então fui líder de vendas com milhares de pessoas na equipe. Então você é reconhecido no palco, você ganha dinheiro e tal, só que mesmo assim eu me senti infeliz. E aqui, resumindo a história, em 2021, exatamente no dia 5 de novembro de 2021, eu estava nesse resort. É um resort na Praia do Forte, aqui na Bahia, que é um resort de luxo, de alto padrão, tudo pago. Fui lá porque bati uma meta de vendas e tal, estava tudo ótimo. Então, assim, a conta estava cheia, eu estava sendo reconhecido, estava num resort de luxo, estava tudo ótimo, só que eu estava infeliz. E aí, quando você se vê nesse cenário, você fala assim, caramba, tem alguma coisa muito errada. E aí, a sorte, como eu estava ali na Praia do Forte, e foi logo depois da pandemia, eu queria também dar uma esparecida, fui para a praia sozinho, e ali
até conto com mais detalhes isso no livro, mas eu fui descalço para aproveitar bem, fui numa parte deserta da praia, e aí tive uma experiência muito marcante de autoconhecimento, porque eu ali, de forma bem simples, não foi nada esotérico, mas a própria natureza ela te reenergiza, isso é um fato, tá? Então ali o mar, o sol, o ambiente fez com que eu aliviasse aquela pressão, aquele estresse. Então é como se eu limpasse o corpo e a alma, né, no primeiro momento, e no segundo momento eu estava ali brincando nas ondas sozinho e voltei ao Rio de Janeiro. É como se eu tivesse feito uma regressão e eu entendi que eu tinha perdido meu entusiasmo, porque ali eu comecei a fazer uma espécie de regressão mesmo, mais consciente, pensando no que tinha sido bom na minha vida, por que eu tinha perdido a felicidade, por que eu não estava legal, e aí eu fui encontrando de novo o meu entusiasmo. E daquele momento pessoal, que ainda estava muito ainda aleatório, era algo que não tinha clareza do como, a única coisa que eu tive de certeza ali é que existia algo diferente dentro de mim. Ou seja, é algo que eu vivi durante boa parte da minha vida até 2013 e de repente eu perdi por 8 anos e agora naquele momento tinha voltado. Eu falei, pô, como é que pode essa energia que eu tinha perdido e que voltou de repente? O que é isso? Eu falei, poxa, isso é entusiasmo. E a partir do momento que eu tive essa clareza, eu voltei de lá com uma certeza de que eu tinha que estudar tudo sobre esse assunto para poder compartilhar com as pessoas. Essa foi a minha inspiração, né? E aí quando eu voltei determinado não só a entender, mas também eu tive essa visão de que a maioria das pessoas talvez nem saibam que essa energia existe. Porque, para pensar, se eu não tivesse vivido naquela infância que me trouxe os estímulos, que me trouxe oportunidades, que me fez abrir a cabeça e ter autoconfiança e ser uma pessoa ousada, e preparada para lidar com os desafios, eu não teria vivido aquela etapa de sucesso da minha vida que era tão entusiasmante, que era algo que me gratificava tanto. E aí eu parei para pensar, puxa, se as pessoas ficaram a vida inteira sempre sob pressão, na cultura do esgotamento, e não tiveram oportunidades, essas pessoas nem sabem, talvez, que existe entusiasmo. Elas nem sabem como que o nosso corpo funciona quando a gente está de corpo e alma presente, confiante, com preparo, sentindo que você é capaz de fazer alguma coisa. Então, as pessoas que estão aí com baixa autoestima ou que são inibidas, muitas vezes é porque elas não tiveram essa oportunidade e elas não sabem como ativar esse superpoder que é o entusiasmo. E foi por isso que deu origem ao meu estudo todo. Dali eu comecei a voltar, né? Então relancei meu livro, esse livro aí teve um alcance bem legal, aí fui em congresso de felicidade, né? Então um abraço até para o Gustavo, que faz esse congresso maravilhoso aqui no Brasil. Foi importante para mim como um aprendizado aqui, eu com o Geraldo Rufino no projeto do livro Os Improváveis, foi quando nós nos conhecemos, e o Geraldo, ele é um grande exemplo de entusiasmo, é uma pessoa que tem um entusiasmo raiz, né? Tá no sangue, ele não sabe exatamente como que o processo acontece, porque a vida levou ele para ser uma pessoa entusiasmada, né? Obviamente que ele passou pelas dificuldades, mas a maneira como a mãe dele criou ele, depois eu entendi isso quando eu participei do podcast e a gente conversou um pouco mais, a criação dele fez com que ele tivesse um entusiasmo de uma maneira mais natural e obviamente que ele fez escolhas que, mesmo que ali não soubesse exatamente o porquê, ele fez escolhas certas que levaram ele a se manter entusiasmado. E é muito legal porque depois que eu conheci melhor o Geraldo, ele mesmo falando, poxa Sérgio, você está trazendo para mim o entendimento do que aconteceu na minha vida. Eu não sabia que eu era assim, por que eu era assim, mas agora ficou mais claro. Então, essa é a mensagem que ele passa naturalmente e que eu acabei estruturando no livro, no método. Tá? E isso nasceu, né, esse projeto acabou dando origem ao nosso livro, né, O Entusiasmo é um Superpoder, que eu sou autor, o Geraldo fez o prefácio, é uma honra para mim. Lancei pela editora Gente, que é uma editora que também gosta muito de desenvolvimento humano, então não tinha lugar melhor para colocar o meu livro. Só que o grande lance é o seguinte: existe uma missão por trás de tudo isso. Eu não busquei esse conhecimento e não desenvolvi essa metodologia para guardar para mim. Eu quero que as pessoas tenham acesso. Eu quero restaurar o brilho de milhões de pessoas. Essa é a minha promessa, foi isso que eu conversei com a Roseli, isso que eu conversei com a editora Gente, porque esse é o objetivo. Depois que eu passei por tudo o que eu passei, agora que vocês viram as fotos, entenderam melhor, ninguém vai lá em cima, depois vai lá embaixo e volta normal, volta igual. Eu sou uma pessoa diferente e hoje a minha vida já não está mais direcionada pelo dinheiro. Óbvio que o dinheiro é importante e hoje eu tenho muito menos do que eu tinha antes,
mas eu tenho um foco principal em fazer a minha vida valer a pena. E ela só vai valer a pena se eu conseguir levar essa missão adiante, porque eu sei que o mundo precisa, eu sei que as pessoas estão esgotadas. Então, se você está entendendo melhor essa história agora e você olhar para o lado, talvez para você mesmo, não se culpe tanto. Talvez você não tenha tido a oportunidade de desenvolver essa energia do jeito que deveria ser, e talvez agora seja a tua oportunidade, né, de melhorar a sua matriz energética, fazer a diferença na sua vida, fazer a diferença na vida das outras pessoas da sua família e da comunidade, porque essa é a oportunidade, essa é a minha missão e eu convido você a compartilhar ela comigo. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.